Então, pessoal, primeiramente, nós precisamos, antes de adentrar, né, na questão do próprio agravo de instrumento no processo de trabalho, nós vamos fazer uma retomada sobre a lógica processual no processo do trabalho, para nos lembrar de onde está esse agravo de instrumento, quais são as suas hipóteses de cabimento. Tá? Então, nós vamos lembrar daquela linha processual que inicia com a reclamação trabalhista, depois a contestação, depois a audiência, depois a sentença. E depois da sentença, como vocês já fizeram, nós temos a oportunidade, a possibilidade de interpor um recurso ordinário contra a sentença de mérito. Esse recurso ordinário, ele é interposto perante o juízo que proferiu a decisão. Então, vamos supor, a primeira vara do trabalho de Criciúma proferiu uma sentença. Quando a gente vai interpor o recurso ordinário, nós vamos interpor a primeira página do nosso recurso, né? A interposição vai ser direcionado para a vara que proferiu a decisão, para o juiz que proferiu a decisão, nesse caso, primeira vara do trabalho de Criciúma, né? Como exemplo. E a primeira vara do trabalho de Criciúma, ela vai fazer a primeira análise do juízo de admissibilidade desse recurso ordinário. O que ela vai analisar? Nós já vimos, né? Vai analisar se estão ali presentes os pressupostos para a admissibilidade desse recurso ordinário. Primeiros pressupostos gerais, os intrínsecos, os extrínsecos. Por exemplo, vai analisar se é tempestivo, se as partes têm legitimidade recursal, se é uma das hipóteses de cabimento do recurso ordinário. Analisado isso, também vai ser identificado se houve o depósito recursal, caso fosse necessário, também o pagamento de custas, o recolhimento das custas processuais, se necessário. Tudo isso vai ser analisado no primeiro juízo de admissibilidade, que vai ser feito na origem, na vara que proferiu a decisão. Então, ao interpor o recurso ordinário, a vara do trabalho, que foi quem proferiu a sentença, vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. E aí nós pensamos o seguinte: caso essa vara do trabalho ela identifique a presença de todos os requisitos de admissibilidade, vocês lembram que nós escrevemos isso na primeira página do recurso, o recurso vai ser remetido ao TRT para análise das razões. Lá no TRT será feito ainda outro exame de admissibilidade, né? Mas o fato é que o juízo que proferiu a decisão analisa os requisitos do recurso para depois remeter ao tribunal para apreciação das razões. E nós vamos imaginar a seguinte situação, que nós interpusemos um recurso ordinário, tempestivo, com a instrução do preparo, porém, ao analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do nosso recurso, o juiz da primeira vara do trabalho de Criciúma, ele identificou que não há a presença de todos os pressupostos, que a ausência do pressuposto da tempestividade. Então, vamos imaginar que havia ali um feriado e que o juiz não se deu conta de que havia um feriado no meio da contagem de prazo, porque os prazos são contados em dias úteis, tá? Para lembrar, né? Então, havia ali um feriado e, portanto, o juiz, ao analisar os pressupostos de admissibilidade, não identificou que havia um feriado e julgou intempestivo e inadmitiu o nosso recurso na origem. Então, nós temos duas situações. Interposto o recurso ordinário, ele vai passar primeiro para o primeiro juízo de admissibilidade na origem. O que significa na origem? Significa que o próprio juízo que proferiu a sentença, a qual nós estamos recorrendo por meio de um recurso ordinário, ele vai analisar se aquele recurso está apto para subir ao TRT e ser julgado lá no TRT. Caso o nosso recurso ordinário, ele não esteja com todos os pressupostos preenchidos, ou esteja, né, mas o juízo entenda que não, ele vai ser inadmitido, nesse caso, na origem. Então, inadmissibilidade na origem significa que ele não passou pelo primeiro juízo de admissibilidade, que é feito pelo juízo ACO, tá? Nesse caso, nós temos, então, um recurso que está trancado. Então, nós temos um recurso trancado
por conta de ter sido identificado como intempestivo, sendo que, na verdade, ele não era intempestivo. Como resolver esse recurso trancado? Por meio de agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento, ele é o recurso cabível para destrancar recursos trancados na origem. Quando eu falo na origem, eu me refiro a recursos que não passaram pelo primeiro juízo de admissibilidade. E aí, eu vou dar para vocês uma segunda situação, tá? Eu recebi aqui um acórdão, publicação de um acórdão do TRT-12. Então, o TRT-12 proferiu uma decisão no processo, um acórdão. Desse acórdão, eu identifico que há violação à súmula do TST. Nós já vimos que, em se tratando de decisão do TRT, que contraria súmula do TST, cabe recurso de revista ao TST. Então, a gente instrui o nosso recurso de revista, prepara ele todo bonitinho para tratar de uma questão de direito, né? Violação, contrariedade à súmula. E então, a gente interpõe esse recurso de revista. Esse recurso de revista, ele vai passar primeiro pelo primeiro juízo de admissibilidade no próprio TRT, e depois ele vai ser remetido ao TST. Vamos supor que ao interpor esse recurso de revista, o TRT, que faz o primeiro juízo de admissibilidade, ele inadmite o nosso recurso. Primeiro juízo de admissibilidade inadmitiu o nosso recurso, sob fundamento de que estou ali rediscutindo fatos e provas, ou que não tem legitimidade, qualquer um dos motivos, né? Qualquer motivo, inadmitiu. Temos também um recurso de revista trancado. Nesse caso, para destrancar esse recurso de revista que foi inadmitido na origem, ou seja, no primeiro juízo de admissibilidade, cabe então agravo de instrumento para o TST para destrancar esse recurso. Então, o que eu quero mostrar com isso para vocês? Que o recurso de agravo de instrumento, ele vai ter cabimento nas situações em que nós nos depararmos com recursos trancados no primeiro juízo de admissibilidade. Então, a gente interpôs o recurso, logo no primeiro juízo de admissibilidade ele foi inadmitido. Aí, então, a gente vai interpor um agravo de instrumento para conseguir destrancar esse recurso e fazer ele ser remetido lá para o tribunal que a gente pretendia desde o início para que ele fosse analisado, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Agravo de instrumento. Cabimento. Contra decisão monocrática que nega seguimento a recurso em exame de admissibilidade preliminar. Então, vai ser cabível contra uma decisão que nega seguimento, ou seja, que vai inadmitir o recurso, em exame de admissibilidade preliminar. Quando a gente fala também aqui, ó, admissibilidade preliminar, nós estamos falando de primeiro juízo de admissibilidade, tá? Então, admissibilidade na origem, admissibilidade a quo, admissibilidade preliminar, na origem, todas essas expressões vão se referir à mesma situação. Para ficar mais fácil, sempre pensa assim, é o primeiro juízo de admissibilidade ou o segundo? É o primeiro. Ah, então cabe agravo de instrumento, tá? Assim é um macetezinho mais fácil para a gente identificar no começo. Prazo do recurso, 8 dias. 8 dias úteis após a decisão que inadmite o recurso. Serão interposição. O recurso vai ser interposto perante o juízo que inadmitiu o recurso em juízo de admissibilidade. E aí nós vamos pedir para que ele reconsidere a decisão. Ele vai ter a possibilidade de retratação e caso o juízo não se retrate, ou seja, não admita o recurso, aí sim ele vai remeter ao TRT, num caso de agravo de instrumento em recurso ordinário, ele vai remeter para o TRT analisar esse agravo de instrumento. Mas vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Preparo. O preparo do agravo de instrumento, ele vai ser um pouco diferenciado, porque quando nós formos interpor um agravo de instrumento para destrancar um recurso anterior, o valor do preparo do depósito recursal será de 50% do valor do recurso, do depósito recursal do recurso que nós queremos destrancar.
Então, em caso de recurso ordinário, por exemplo, vamos arredondar ali para R$10.000, que é o valor do depósito. R$10.000, teria que pagar, então, R$5.000, tá? Para destrancar esse recurso, para interpor um agravo de instrumento. Com o caso prático, vai ficar mais fácil de identificar isso. O fato é que o valor do depósito recursal é de 50% do recurso principal que está trancado e que a gente pretende destrancar. Vamos ver aqui agora algumas questões. Agravo de instrumento. Hipóteses de cabimento. Cabe artigo 897 da CLT. Cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. O agravo de instrumento poderá ser interposto em face das decisões que denegarem seguimento a recurso ordinário, já vimos a hipótese, recurso de revista, recurso extraordinário, recurso adesivo e agravo de petição. Então, sempre que nós formos recorrer e que esse recurso ele for compartilho sim, e que esse recurso ele for inadmitido na origem, caberá então a interposição de agravo de instrumento. Não é cabível o agravo de instrumento das decisões que denegarem seguimento a embargos de TST. Bom, aqui, gente, eu vou fazer um parênteses para tratar quando não cabe agravo de instrumento, tá? Para não confundir muito a cabeça de vocês, sem quadro, a gente fica já um pouquinho mais limitado, assim, para não trazer muitas coisas no campo das ideias, né? Sem estar ali escrevendo. Mas vamos lá. Vocês viram que eu sempre enfatizo que nós vamos ter 2 juízos de admissibilidade, um na origem e um lá no TRT. Então, passa pelo exame de admissibilidade primeiro da origem. Exemplo, tá? Num recurso ordinário. O juízo aqui, a qual vai analisar, admitiu o recurso, remete para o TRT. O TRT faz o segundo juízo de admissibilidade. Vamos supor, numa segunda situação agora, que o meu recurso ordinário ele foi admitido na origem. Ou seja, o juízo que proferiu a sentença admitiu o meu recurso. Ele entendeu que preenche todos os requisitos de admissibilidade e remete o meu RO ao TRT. Porém, o meu RO chega ao TRT e lá no TRT, ao passar pelo segundo juízo de admissibilidade, ele é inadmitido. Nós vimos isso lá em processo do trabalho. Quando o recurso ele é inadmitido já no juízo ad quem, no segundo juízo de admissibilidade, não vai caber agravo de instrumento. Aí, o recurso cabível é agravo interno, tá? É agravo interno. Então, se é inadmitido na origem, caberá agravo de instrumento. Se é inadmitido já no próprio tribunal, se ele já foi remetido para o tribunal, caberá agravo interno, tá? Agravo interno por quê? Porque vejam que quando eu interponho um agravo de instrumento, eu vou interpor aqui para o juiz Wacó, que foi quem inadmitiu o meu recurso, né? O juiz Wacó vai analisar o meu agravo de instrumento e vai ver se ele reconsidera a decisão ou não. Por exemplo, eu estou dizendo que não foi intempestivo porque tinha feriado. O juiz aqui da primeira vara, no meu caso agora, ele vai analisar e vai ver, olha, realmente tinha feriado, então reconsidero a decisão, admito o recurso e remeto o RO para o tribunal para análise. Ele mesmo destranca. Mas vamos pensar que ele manteve a decisão de inadmissibilidade. Não reconsidero, o que ele vai fazer? Ele vai remeter o agravo de instrumento para o TRT analisar. Então, voltando, eu interpus um RO, o RO foi inadmitido. Então, eu interpus um agravo de instrumento para o juízo que inadmitiu o RO. O juiz vai analisar o meu agravo de instrumento e vai ver se reconsidera a decisão ou não. Não reconsidera a decisão. Então, ele pega o meu agravo de instrumento, que ele não reconsiderou, e remete para o TRT apreciar o meu agravo de instrumento. Vai chegar o meu agravo de instrumento lá no TRT e o TRT vai apreciar para ver se é ou não tempestivo, se vai destrancar ou não. Agora,
eu tenho, tranquilo até aqui, né? Tramitação do agravo de instrumento. Agora vamos pensar assim. Inadmitido aqui o meu RO. Admitido o meu RO, aliás, tá? Foi admitido. Subiu para o TRT. Chegou ao TRT, o TRT disse, olha, ele passou, o teu recurso passou pelo primeiro juízo de admissibilidade, mas aqui, o segundo juízo de admissibilidade, eu verifico que não estão presentes os pressupostos recursais. Então, eu vou negar seguimento ao recurso por ausência dos pressupostos recursais. Quem faz essa análise, isso aqui é muito importante, tá, gente? É prática, tá? Muita prática. Quem faz essa análise lá no tribunal do segundo juízo de admissibilidade, essa análise é uma análise monocrática. É o relator que vai analisar, né? Que vai analisar se o recurso preenche os pressupostos ou não. Então, essa decisão que o relator vai proferir, negando seguimento ao recurso, o tribunal quer dizer que ele nem chegou a analisar o meu RO. Parou lá no juízo de admissibilidade do tribunal, o relator já disse que não preenche os requisitos e ele nem tem sequência lá no tribunal. É inadmitido. Se o meu recurso é inadmitido lá no segundo juízo de admissibilidade, vai caber agravo. E aí, esse agravo é interno, por quê? Porque quem vai julgar é o próprio tribunal. Vejam que o agravo de instrumento eu protocolo na origem, ele pode reconsiderar ou não. Se não reconsiderar, ele remete para o tribunal, ele sai de dentro do juízo ACO, o agravo de instrumento. O agravo interno não. Se o meu RO foi inadmitido lá no TRT, eu vou interpor um agravo lá no TRT e o próprio TRT vai julgá-lo. Então fica tudo dentro do próprio tribunal, não tem remessa do agravo, por exemplo, como tem do instrumento, né? Eu interponho um agravo, e o que é esse agravo interno? É somente uma petição pedindo para que essa decisão, para que essa apreciação seja feita pelo colegiado e não por uma decisão monocrática somente do relator. Então, a gente pede para apresentar o processo em mesa e aí vai ser colocado em pauta e vai ser julgado e vai ser proferido um acórdão sobre a inadmissibilidade ou não do recurso ordinário lá no TRT, tá? Então, precisa ficar identificado que nós temos dois agravos. Um para a inadmissibilidade do primeiro juízo de admissibilidade e o segundo, quando a inadmissibilidade, o negado segmento, já direto no tribunal, no juízo ad quem. Quando isso acontecer, é agravo interno. Só para lembrar, interno por quê? Porque é o próprio tribunal que julga. É ele que inadmite, eu faço o agravo interno lá no tribunal mesmo e o próprio tribunal já julga. Ele não é remetido para nenhum lugar, tá? Então, esses são os parâmetros do agravo de instrumento e também do agravo interno. Vamos ver como vai funcionar o processamento do agravo de instrumento. Então, processamento do agravo de instrumento. Como que vai se dar a efetiva interposição deste agravo de instrumento? Então, o agravo de instrumento será dirigido ao juiz que proferiu a decisão que denegou o seguimento ao recurso. Tudo que vimos até aqui. Então, tivemos uma sentença proferida pelo juízo da primeira vara de Criciúma. Interpus um RO. O juiz da primeira vara de Criciúma negou o seguimento ao recurso e inadmitiu por não estarem presentes os pressupostos. Não passou pelo primeiro juízo de admissibilidade. Eu vou, então, direcionar o meu agravo para ele mesmo, para o próprio juízo que negou o seguimento ao meu recurso. Reconhecendo a presença do pressuposto. Que poderá reconsiderar, tá aqui, ó, no prazo de 8 dias, o qual poderá reconsiderar a sua decisão, reconhecendo a presença do pressuposto de admissibilidade que havia afirmado que estava ausente. Então, ele vai reanalisar os autos. Olha, foi interposto um agravo de instrumento contra a minha decisão, que denegou seguimento ao recurso, alegando que o recurso era tempestivo. Vou analisar para ver se de fato era tempestivo, e o juiz vai analisar para ver se havia ou não a presença daquele pressuposto de admissibilidade e se a decisão dele foi equivocada. Caso não ocorra reconsideração,
o agravado será intimado para apresentar contrarrazão, né, contraminuta ao agravo de instrumento, bem como as contrarrazões ao recurso principal no prazo de 8 dias. O agravo será julgado pelo tribunal, que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada. Nada diferente do que nós temos visto, tá? Então, eu interponho aqui, ele vai poder reconsiderar ou não. Caso não reconsidere, ele vai remeter ao respectivo TRT, num caso de recurso ordinário, para que o TRT faça, então, a análise do agravo de instrumento. Tá, professora. E lá, vamos supor que o agravo de instrumento é conhecido e provido. Chegou ao TRT, o agravo de instrumento é conhecido, é provido quanto ao mérito. Ou seja, o tribunal ele identifica que realmente tem razão esse agravo de instrumento. O agravante tem razão. Ele dá provimento ao agravo e automaticamente admite o processamento do recurso ordinário. Então, esse recurso é uma mágica, né? Acontece, ele é liberado, destrancado e ele sobe para o TRT, tá? Então, vamos ver a estrutura. Folha de rosto do agravo de instrumento. A folha de rosto do agravo de instrumento é dirigida ao juízo que denegou o seguimento ao recurso principal. Com o intuito de manter a padrões anteriores, apontaremos os pressupostos de admissibilidade na folha de rosto. Ao douto juízo, número do processo, nome do agravante, aqui a gente vai usar agravante e agravado, em caso de agravo de instrumento, nome da peça, pressupostos recursais. Ah, cadê aqui que faltou falar? Ah, tá na próxima folha. Ó, era para ter invertido, mas tudo bem. Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais se destacam: letra A, depósito recursal realizado no valor de... A gente vai ter que fazer o cálculo para ver quanto que é 50% do valor do recurso principal, né? Do depósito recursal do recurso principal. Letra B, a formação do agravo de instrumento. Vamos prestar atenção nesse pressuposto. Quando os autos são físicos, o agravo de instrumento, ele é um recurso, talvez vocês viram isso lá em processo civil, que ele precisa ser instruído com a formação do agravo, isso é, com a cópia das decisões essenciais do processo, para que ele seja analisado como um todo lá no tribunal. Isso porque imaginamos que o processo não é físico. Então, ao levar esse agravo de instrumento para o TRT não saberia do que se trata, o que aconteceu até ali. Então, a gente precisaria enviar a cópia do processo junto com o agravo, para que quando o TRT fosse analisar esse agravo, ele já tivesse ciência de toda a matéria debatida, todas as peças produzidas ali naquele processo. Então, eu coloquei aqui, que foi para outra folha, ó, peças obrigatórias. Cópias da decisão agravada, certidão da intimação, as procurações, petição inicial, contestação, decisão originária, comprovante de depósito e custas, comprovante de recolhimento e também todas as peças facultativas, caso queira tirar cópia do processo integral, pode tirar cópia do processo integral, tá? O fato é que quando os autos são físicos, a gente precisa identificar na petição da folha de rosto, a gente precisa identificar que está ali presente a formação do agravo, com a cópia integral, com todas as petições necessárias para compreensão da matéria, enfim, a gente precisa destacar esse pressuposto de admissibilidade. Porém, quando os autos são eletrônicos, não, porque aí quando eles são eletrônicos, eles são distribuídos já automaticamente com todo o acesso aos autos, né? Então, a gente não precisa, por óbvio, né, instruir com a cópia de todo o processo. Aqui, ó. No caso de processo eletrônico, não haverá formação de autos do agravo. Tá. Então, vamos continuar aqui. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, bem como a retratação deste douto juízo,
Caso não seja o entendimento, ou seja, caso não entenda pela retratação, requer a intimação da outra parte para apresentar contra a minuta de agravo e contra razões ao RO, conforme estabelece o 897, parágrafo 6º da CLT, e a posterior remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Finalização da peça. Depois, passamos para a petição mesmo da minuta de agravo. Razões de agravo, minuta de agravo, tá? Tanto faz. Tempestividade, aqui é só um exemplo, tá? Para demonstrar, ó. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, minuta de agravo, já entra direto no mérito, na tese, ó. O juiz Ocó não recebeu o recurso, sustentando que não havia a presença do pressuposto de admissibilidade, tal e tal. A decisão não merece ser mantida, pois o recurso foi interposto tempestivamente, uma vez que naquela data havia feriado municipal, e aí a gente vai demonstrar as razões. Por fim, aqui na próxima, no ladinho, ó, requer o provimento do agravo a fim de que seja dado seguimento ao recurso ordinário. E nos requerimentos finais, vamos pedir o conhecimento do agravo, o seu provimento para fins de reforma, determinando o recebimento e o processamento do nosso recurso ordinário que a gente pretende destrancar. É uma peça muito simples mesmo, tá? O agravo de instrumento é bastante simples. Talvez confunda por ter uma carga de informação, mas é bastante simplificado, tá? E aqui vimos as hipóteses de cabimento, os pressupostos recursais, a linha processual, vimos também que vai ser utilizada 2 páginas, né? 2 páginas, uma folha de rosto e depois a parte das razões endereçada ao egrégio tribunal respectivo. E uma questão importante é que, ao pedir o conhecimento do agravo e o provimento para fins de reforma, também vamos pedir, consequentemente, o processamento do RO. Tá? A gente vai analisar agora o caso de hoje. Iniciando a parte do caso prático do agravo de instrumento, então. Em razão de sentença condenatória de primeiro grau, cujo valor foi arbitrado em R$18 mil, com a procedência parcial dos pedidos do reclamante, a empresa apresentou embargos de declaração, pois entendeu que a decisão havia sido omissa em determinado aspecto. Os embargos de declaração foram rejeitados e a sentença foi mantida em seus próprios fundamentos. No entanto, inconformada com alguns pontos, a reclamada interpôs recurso ordinário no prazo legal. Ocorre que o juízo não recebeu o recurso, considerando-o intempestivo, sob o fundamento de que os embargos declaratórios não têm o condão de interromper o prazo para a interposição de qualquer recurso. Elabore a medida cabível, apresentando os fundamentos que busquem a reversão do despacho que indeferiu o processamento do recurso ordinário no processo eletrônico. Bom, com relação à estrutura de agravo, nós vamos endereçar o nosso agravo ao juízo que denegou o seguimento ao recurso. Não temos aqui qual foi a vara do trabalho, mas será alguma vara do trabalho, né? A vara do trabalho da reticências, número do processo, qualificação, fulcro, nome da peça, destaque dos pressupostos recursais. Primeiro ponto, depósito de 50% do valor do recurso que se deseja destrancar. Então, gente, nós temos aqui uma sentença condenatória de R$18 mil. Sentença condenatória de R$18 mil. A reclamada, que é quem nós estamos defendendo aqui, ó. A reclamada interpôs RO. Elabore a medida cabível na do RO, é reclamada. Então, o valor da condenação foi de R$18 mil. Aí nós temos que, primeiramente, identificar qual é o valor do depósito recursal do recurso principal. O valor é R$10.059. Então, isso já foi pago, ó.
10.059, valor total. Vamos colocar aqui, ó, valor total, condenação. Valor pago na interposição, valor depósito recursal, interposição do RO, que já foi pago, né? Já foi pago aqui, então, o valor de 10.059. Aí, nós temos que ver o que nós vamos ter que pagar aqui é 10.059 dividido por 2. 10.059 dividido por 2, 5.029,50. Valor de 50% do depósito recursal do recurso principal é 5.029,50. Então, nós vamos precisar identificar e instruir o nosso agravo de instrumento com o depósito recursal deste valor aqui. Então, tá. Depósito recursal de 50% do valor do recurso que se quer destrancar. Cópia de todas as peças da reclamação, só para lembrar, né? Aqui não diz se os autos são eletrônicos ou não. Então, a gente vai se informar que o agravo de instrumento está acompanhado de todas as peças, taraná, tarará, tarará. Autenticidade das cópias. Como nós estamos dizendo que os autos estão, que o agravo de instrumento está acompanhado com a formação do agravo, com todas as cópias do processo, a gente vai também identificar que as cópias estão autenticadas. Então, declara a autenticidade das cópias, tá? Vocês podem colocar assim, ó. Quem quiser, eu vou deixar aqui uma redaçãozinha para facilitar para vocês, tá? Aqui já vou deixar. Requer o recebimento do recurso contra razões ao agravo e ao recurso ordinário e a remessa ao TRT para análise. Depois, nós vamos passar para as folhas de razões. Endereçamento ao tribunal, nome da peça, razões, né, agravo, minuta de agravo de instrumento, mérito, e vamos já identificar a questão da tempestividade, que é a tese, e partir para os requerimentos finais. Então, eu acredito que com relação à forma, esteja tudo já muito tranquilo para vocês e que talvez a dificuldade maior tenha sido identificar como defender aqui a reclamada nessa situação. Vamos ler com calma o caso. Ó. A empresa apresentou embargos de declaração, pois entendeu que a decisão havia sido omissa em determinado aspecto. Os embargos de declaração foram rejeitados e a sentença foi mantida em seus próprios fundamentos. No entanto, inconformada com alguns pontos, a reclamada interpôs RO. Porém, o juiz considerou intempestivo, sob fundamento de que os embargos não interrompem, mas suspendem o prazo. Então, aqui a gente vai precisar voltar num conceito lá de recursos sobre os efeitos dos embargos de declaração. Espera aí. A gente vai precisar analisar
lembrar, né, dos efeitos da interposição dos embargos de declaração. Então, os embargos de declaração, ainda que eles sejam rejeitados, eles interrompem o prazo da interposição do recurso. Isso significa que sempre quando a gente vai falar, né, que o recurso, que os embargos eles interrompem, quando a gente usa a expressão interrompe, quer dizer que volta do início, interrompe do início, né? Volta a contar lá do início o prazo para interposição de recurso. Então, vamos supor, foi publicada a sentença, começou a correr o prazo do RO. No quarto dia após a publicação da sentença, a gente opôs embargos de declaração. Nisso, ficou um mês lá sendo analisados esses embargos de declaração com o julgamento dos embargos. Rejeitados os embargos e publicada a decisão, nós temos 8 dias de prazo para interpor RO. Se eu lá no início esperei 4 dias para opor embargos, quer dizer que agora que os embargos foram julgados, eu teria só mais 4 dias. Essa é a lógica dessa decisão aí. Essa decisão que nós estamos vendo na tela está dizendo isso, que os embargos, eles suspendem o prazo, ou seja, já tinha passado 4 dias, tu interpôs os embargos, agora ele volta a contar o prazo para RO de onde parou. Só que não, tá? Não, porque a interposição dos embargos, ela interrompe o prazo, ou seja, interpôs os embargos no quarto dia de prazo, quando os embargos forem julgados, volta a ter 8 dias de prazo para interposição de RO. Então, volta a contar o prazo do início, porque se interrompe o prazo para interposição de recurso. Então, essa é a nossa tese. Nós vamos precisar defender que os embargos de declaração, eles interrompem o prazo recursal. Então, agora, eu vou dar uns minutinhos para vocês, uns 10 minutinhos, para que vocês encontrem essa fundamentação. Tá? Vocês estão com pesquisa, possibilidade de pesquisar agora. Estamos numa aula na internet, fica ainda mais fácil, mas quem puder analisar até pela própria CLT no índice remissivo, bem interessante, tá? Vou dar uns minutinhos aqui mesmo, vamos ficar aqui na videoconferência. Quem achar, vai no bate-papo e diz que achou. É isso mesmo. A fundamentação está no artigo 897-A, parágrafo 3º da CLT. Os embargos não interrompem o prazo para interposição de recursos apenas somente em 3 situações que isso vai acontecer, né? Quando os embargos forem intempestivos, quando houver irregularidade de representação ou quando houver falta de assinatura. Então, nesse caso, não se trata de nenhuma dessas hipóteses, portanto, os embargos de declaração não, eles vão interromper o prazo de interposição do recurso. Então, eles voltam a contar do início, tá? Não vai haver qualquer prejuízo na questão da contagem de prazo, tá? Então, vocês podem elaborar a peça e me enviar, que depois eu faço a correção para quem for fazer isso. Bem simples, bem curtinha mesmo a fundamentação. Só informar que o prazo volta a contar novamente e que não há qualquer prejuízo no prazo recursal. Certo, meu povo?